Oi, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Há algum tempo atrás, falei aqui sobre a oração imprecatória. Não sei quem se recorda, mas naquela ocasião eu disse que futuramente falaria de uma maneira mais específica com vocês a respeito da prática da oração. E eu farei isso em uma série de palavras, provavelmente vamos durar aqui 3 domingos, 3 palavras sobre oração. Esse é o tema da nossa manhã. Nós vamos introduzi-lo hoje e então continuar posteriormente. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa conceituar o que significa esse termo, oração. E a gente vai fazer isso de uma forma progressiva, ou seja, de uma definição mais simples possível para uma definição mais completa. O que é oração? Bom, simplificando, orar é falar com Deus. Oração é o meio de comunicação do homem com Deus. E eu acho que até aqui não há nenhuma novidade. Mas, prosseguindo para um maior detalhamento do termo oração, oração ela é uma resposta humana à revelação divina. A relação entre nós, homens, e Deus, ela é sempre estabelecida por Deus, nunca pelo homem. É sempre Deus quem toma a iniciativa. E nós, antes de recebermos essa graça, no nosso estado de pecado, nós somos incapazes de buscar Deus. Nós somos incapazes sequer de querer Deus. É somente depois que Deus se revela ao ser humano, é que o ser humano é capaz de dar continuidade a esse relacionamento iniciado por Deus através da oração. Então a oração nada mais é do que dar continuidade à conversa que Jesus começou conosco, que Deus estabeleceu conosco. Orar é uma resposta de fé à iniciativa de Deus. Mas se orar ela é a contrapartida humana à iniciativa divina, à revelação divina, como Deus se revela? Essa é uma pergunta interessante que a gente precisa de responder para entender de uma forma melhor o significado da oração. Bom, Deus se revela através da natureza, se revela através da história, se revela através da nossa consciência. Mas embora todos esses elementos sejam testemunhos verdadeiros a respeito de Deus, eles são testemunhos incompletos, insuficientes a respeito de Deus. Só há um meio através do qual o Deus verdadeiro e triuno, o Deus Yahvé, se revela de forma infalível e inerrante. Qual é ele? A palavra de Deus. A Bíblia. Através da escritura, da Bíblia que você talvez tenha aí no seu colo, mediante a leitura dela ou a proclamação e a ação do Espírito Santo no nosso coração, é que os nossos olhos eles são curados da cegueira relativa ao pecado, que os nossos ouvidos são curados da surdez relativa ao pecado, que nos aliena de Deus, e então nós passamos a conhecer a Deus. Você e eu, nós só conhecemos a Deus porque Deus antes se revelou a nós por meio do seu evangelho, contido nas Sagradas Escrituras. Então a oração, antes de tudo, ela é uma resposta verbal de fé à palavra de Deus. Deus se revela através da sua palavra e nós respondemos através da oração. Portanto, Bíblia e oração são 2 lados de uma mesma moeda. São as 2 vias principais do relacionamento entre Deus e o homem. Frequentemente, os cristãos eles são divididos entre aqueles que gostam de orar e aqueles que gostam de estudar as Sagradas Escrituras. Mas não era para ser assim, porque aquele que
lê a Bíblia, porém não ora, está lendo a Bíblia de forma errada. Aquele, por um outro lado, que ora, mas que não aprecia o estudo da palavra de Deus, certamente, presta atenção, certamente está orando errado. Então, ao invés de tratarmos essas duas vias, palavra e oração, de forma separada, nós vamos entendê-las de forma complementar. Nós somos como remadores que precisam atravessar um lago com um barco e chegar do ponto A até o ponto B. E a palavra e a oração são como os dois remos que a gente usa para chegar lá. Se o remador rema só com um lado, ele não chega em lugar nenhum, ele não anda em linha reta, ele vai, na verdade, circular. Se ele usa só a palavra, ele não chega a lugar nenhum, mas se ele usa só a oração, ele também não chega em lugar nenhum. Somente quando os dois lados, as duas faces dessa via de comunicação, elas são usadas adequadamente, harmonicamente, de forma complementar, é que o barco ele se movimenta adequadamente para chegar no objetivo que é proposto. Então, palavra e oração são duas coisas que andam juntas na vida do cristão. E a gente vai trabalhar para desconstruir essa dicotomia, daqueles que gostam de uma coisa, daqueles que gostam da outra. Da mesma forma que não é possível estabelecer um relacionamento genuíno com qualquer pessoa sem que haja uma via dupla, ou seja, sem que você fale e seja escutado, também não há como estabelecer um relacionamento saudável com Deus sem a palavra e sem a oração. E a prova desse sinergismo, dessa união, complementariedade entre a palavra e a oração, é que a mesma Bíblia que nos revela Deus nos convida a orar. Não só nos convida, a Bíblia que nos revela o Pai, ela nos exorta a orar e nos ensina como nós devemos orar. E o que eu vou propor fazer aqui com vocês, nessas próximas semanas, é ensiná-los como vocês devem orar. Mas antes disso, nós precisamos de estabelecer um pressuposto básico. Ao ler a Bíblia, nós lemos a respeito de homens de Deus, e esses homens de Deus, eles eram homens de oração. Os patriarcas foram homens de oração. Abraão orou ousadamente para que Deus tivesse misericórdia das cidades pagãs de Sodoma e de Gomorra. E Deus, apesar de ter aplicado juízo, ele poupou o seu sobrinho Ló, mediante a oração desse homem. O seu filho, Isaque, orou insistentemente por muitos anos e Deus então curou a esterilidade da sua mulher e lhe deu filho, lhe suscitou uma semente, a semente da promessa. Jacó, filho de Isaque, orou com lágrimas, pedindo por misericórdia, e Deus salvou a sua vida. Mas além dos patriarcas, os profetas também foram homens de oração. Moisés intercedeu com coragem pelo povo, pedindo a Deus perdão pelos pecados do povo e falando para Deus riscá-lo do livro da vida, caso Deus não perdoasse o povo. Em Deuteronômio 4:7, ele indagou: que outra nação é tão grande a ponto de ter os seus deuses tão perto quanto o nosso Senhor está de nós sempre que o invocamos? A oração de Moisés era baseada no entendimento de que Deus está perto e pronto para ouvir as orações. O profeta Samuel, segundo grande profeta da Bíblia, ele certa vez exclamou ao povo: longe de mim pecar, deixando de orar por vocês. Está lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, para quem quiser registrar. Deixar de orar para o profeta Samuel é cometer pecado. Depois Deus levanta outros homens e nós vemos Elias, ele era um homem de oração. Elias orou e Deus ressuscitou o filho de uma viúva. E o escritor da carta do Novo Testamento, Tiago, ele diz a respeito de Elias que Elias orou com fervor ao Senhor. E Deus então fez com que não chovesse por 3 anos e meio. E depois ele orou com fervor novamente e Deus fez com que chovesse.
Em outro episódio, Elias orou e Deus derramou fogo dos céus. O sucessor de Elias, Eliseu, certa vez, cercado por inimigos, ele orou e pediu a Deus, e Deus abriu então a visão do seu servo, Geazir, e ele passou a compreender, a enxergar o mundo espiritual que estava ao seu redor. O profeta Daniel, profeta do exílio, foi condenado à execução na Babilônia e lançado nas covas dos leões, porque ele se recusou a deixar de orar, descumprindo assim o decreto do rei Dario. Ele considerou que abrir mão da oração era algo não negociável para o cristão, e por isso foi condenado à morte. Mas não só os patriarcas, os profetas, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, tem diversos outros personagens cujas vidas de oração nos são contadas. Nós vemos Ana, a mãe do profeta Samuel, até então estéril, orando abundantemente, a ponto de Eli pensar que ela estava bêbada. E Deus a respondeu e a curou também da esterilidade, lhe dando esse filho que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O rei Davi, que compôs grande parte do livro de Salmos, o livro de oração, ele se dedicava a orar a Deus, e ele diz assim, que se dedicava a orar àquele que responde às orações. Está lá em Salmos 65, versículo 2. O Deus que está perto para Moisés é o Deus que responde às orações para Davi. O seu filho, rei Salomão, depois de construir o templo a Deus, ele dedicou o templo e fez uma oração cujo principal pedido era que Deus, naquele lugar, lá no templo, ouvisse as orações do seu povo. Uma oração pelas orações. E falando desse mesmo templo, que foi feito por Salomão, o profeta Isaías disse que a casa de Deus seria chamada casa de oração para todos os povos. Palavra que depois foi reverberada por Jesus, quando ele entra no templo, derruba as mesas dos cambistas, expulsa os comerciantes, condenando toda a transformação daquele lugar, de um lugar no qual os homens deveriam se relacionar com Deus, falar com Deus, que tinha se prostituído e se tornado um lugar de ganho, de barganha. Jesus reverbera as palavras de Isaías e diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. O rei Ezequias, rei do sul, quando o império já havia sido dividido, depois de ser cercado pelo grande império assírio, que já tinha destruído a parte norte de Israel e tinha assolado a grande parte do reino do sul, sobrando só Jerusalém, ele orou e Deus promoveu um grande livramento de forma miraculosa, salvando aquele povo, preservando então os judeus. Ele também fez uma outra oração a respeito de uma doença mortal que ele tinha contraído, e dessa doença ele foi curada. Então, o que nós vemos ao ler o Antigo Testamento são homens de oração que se apresentam para nós como modelos a ser seguidos. Jesus Cristo, o Deus encarnado, mais do que todos os outros, ele foi um homem de oração. Segunda carta aos Hebreus, ele ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas a Deus. No início do seu ministério, quando ele orava, no seu batismo, a voz clamou do céu: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu e o ungiu num momento de oração. Logo depois ele vai para o deserto. E antes de ser tentado, Jesus jejua e ora. E pouco tempo depois ele chama os seus discípulos, ele chama homens para segui-los. E a Bíblia nos diz que Jesus passou uma noite inteira em oração antes de convocá-los. Essa não foi uma exceção à regra na vida de Jesus. Mas, na verdade, os evangelhos nos mostram que Jesus frequentemente se retirava para os lugares desertos, para uma
vida de oração em solitude, que ele frequentemente, ainda escuro, se retirava para orar. Jesus, mais à frente no seu ministério, sobe ao monte para orar, quando ele então se transfigura diante dos seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e lhes revela a sua glória. Foi num momento de oração que isso aconteceu. Jesus orava pela dádiva da comida. Jesus orava grato pela revelação que Deus deu aos homens, aos pequeninos. Jesus orou agradecendo ao seu Pai, porque ele o ouvia na ocasião em que ele ressuscitou Lázaro entre os mortos. Nós ouvimos o relato de João, final do seu livro, do seu evangelho, quando Jesus orou na noite anterior à sua morte pelos seus discípulos. Ele orou pelos seus discípulos, ele orou por nós, pela igreja, por todos aqueles que haveriam de crer no seu santo nome. E lá, da última ceia, Jesus prossegue para o Getsêmani. E diante da sua maior crise, da sua maior angústia, Jesus se ajoelhou e orou até suar lágrimas. Até suar sangue, desculpa. E lá do Getsêmani, ele se levantou, fortalecido para enfrentar a sua cruz. Jesus na cruz orou pelos seus agressores, pedindo que o Pai os perdoasse porque eles não sabiam o que faziam. E ele morreu orando, entregando o seu espírito a Deus. Jesus foi um homem de oração. Ele agora se assenta no trono e governa a história ao lado de Deus Pai, mas segundo Paulo e também segundo o escritor de Hebreus, ele como o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, ele vive para interceder por nós. Ou seja, Jesus ainda continua orando. Os seus apóstolos, comissionados por eles agora para representá-lo diante do mundo, eles também foram homens de oração. O livro de Atos nos mostra os apóstolos perseverando unanimemente em oração, indo ao templo para orar. Eles iam 3 vezes ao dia até aquele local para se dedicar à oração. Nós vemos a importância que essas 2 vias, a palavra e a oração, tinham para esses apóstolos, porque eles, querendo não perder tempo se dedicando à palavra e oração, eles chamam outros homens, levantam diáconos para a igreja primitiva, para que eles então se encarregassem da tarefa de distribuir a comida, de servir as mesas. O objetivo desses homens terem sido levantados para essa função era que eles continuassem se dedicando à palavra e à oração. Nós vemos no relato de Atos, Paulo orando na prisão, orando no navio, orando na praia, orando no templo, orando quando perseguido, quando maltratado, quando rejeitado. E Atos nos mostra que não só os apóstolos oravam, mas a igreja primitiva, aquela que aprendeu com o testemunho de Jesus e depois com o testemunho apostólico, também era uma igreja que perseverava unanimemente em oração. Aliás, o poder do Espírito Santo, que foi derramado no evento do Pentecostes, foi-lhes dado em um momento de oração. Então, nós vemos que tanto o Antigo como o Novo Testamento nos apresentam modelos de homens e mulheres de oração, pessoas de oração. E há muitos outros modelos que eu poderia falar aqui, mas a hora não permite. Agora, se você ler a sua Bíblia, você vai lidar com homens e mulheres piedosos que se dedicavam a falar com Deus. E as Escrituras, elas não nos mostram apenas modelos de vida de oração, mas elas ativamente nos exortam a orar de forma perseverante, de forma insistente, em todo o tempo, em qualquer situação, antes de qualquer coisa. Todas essas palavras foram usadas pelos escritores do Novo Testamento. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas eu queria que vocês entendessem que deixar de orar não é simplesmente violar uma regra, uma norma religiosa, mas deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. É pecar contra a glória de Deus. Não é apenas pecado, como disse o profeta Samuel, mas é o pecado por detrás do pecado.
é o pecado que leva a muitos outros pecados. E estabelecido esse pressuposto de que nós precisamos ser homens e mulheres de oração, nós então vamos meditar no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, episódio do Sermão do Monte que fala a respeito do ensino de oração de Jesus. Mas antes da gente ler propriamente o trecho de Mateus, eu queria que a gente pudesse ler um versículozinho lá de Lucas 11, versículo 1, se puderem botar aí para mim, porque por motivos didáticos, Mateus omite algo que Lucas nos revela, que é um motivo, a causa por detrás do ensino de oração de Jesus. Por que Jesus ensinou os seus discípulos e, consequentemente, todos nós aqui, a sua igreja, a orar? Diz aí Lucas 11, 1. Um discípulo de Jesus se dirige a ele e fala: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Ensine-nos a orar. Foi isso que um discípulo de Jesus o solicitou. Então, até aqui, nós estabelecemos que nós temos que orar, amém? O cristão precisa orar e que não orar é pecado. Mais frequentemente, meus irmãos, essa premissa de que não orar é pecado, que não orar é errado, nos leva a um sofisma, a uma falsa afirmação, que é a seguinte: quem ora está certo, independente de como ora. Nem sempre quem ora está agindo bem. Muitas vezes, quem ora está agindo pior do que aquele que não ora, por incrível que pareça. Nós daremos um passo à frente na nossa compreensão do tema da oração, em cima já dessa afirmação de que nós precisamos orar, e agora vamos entender como devemos orar. Todo o resto que eu falar aqui, não só nessa semana, mas nas próximas vezes que eu estiver aqui, terá como motivação ensinar-lhes como orar. Então, com esse objetivo, nós vamos ler agora o livro de Mateus, capítulo 6, e vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 15. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Num tempo em que as pessoas mexem no celular durante o culto o tempo todo, conversam lá fora durante o louvor e a palavra, eu acho que talvez a gente faz bem em relembrar como os nossos pais praticavam o culto, e talvez isso nos leve a temer e reverenciar a Deus da maneira que eles faziam também. Então vamos orar. Vamos ler a palavra. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. E agora eu queria convidar a igreja a orar juntamente comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem se sentar. Senhor, eu te peço, assim como esse discípulo pediu, ensine-nos a orar, Pai. Ensine-nos a orar. Nós precisamos de aprender contigo. Confiamos, Pai, que o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus, amém. Bom, então, como eu estava dizendo, tão importante como orar é saber como orar. Os discípulos sabiam disso, porque
Afinal de contas, eles pedem Jesus para ensiná-los a orar. João Batista sabia disso, porque João Batista ensinou os seus discípulos como orar. Lembra? O discípulo vira para Jesus e fala: nos ensine a orar como João Batista ensina os seus discípulos. E o próprio Jesus sabia disso também, porque Jesus atende o pedido do seu discípulo e ensina os seus discípulos a orar. Então, tão importante como saber que precisamos orar é saber como devemos orar. E uma ferramenta que é útil no ensino é dar o significado e o propósito das coisas a partir da sua negativa, ou seja, daquilo que tal coisa não é. Jesus, o grande mestre, ele, ao ensinar sobre oração, se utiliza desse recurso. E ele, antes de dizer como se deve orar, ele nos ensina como não se deve orar. Ou seja, Jesus nos apresenta 2 modelos de oração que não devem ser imitados ou reproduzidos. Quais são eles? O exemplo do hipócrita e o exemplo do pagão. E nós vamos começar falando sobre esse primeiro modelo, o hipócrita. A palavra no grego traduzida como hipócrita significa literalmente ator ou intérprete. No teatro grego de antigamente, poucos autores executavam toda a peça. Todos os autores eram do sexo masculino. Então, para representar diversos personagens em uma mesma peça, esses poucos autores, que representavam não só homens, mas muitas vezes mulheres, não só jovens, mas por vezes idosos, eles se utilizavam de diversas máscaras durante a peça, uma máscara para cada personagem. As máscaras, elas apresentavam para o público a identidade, o gênero, a idade, as emoções do personagem. Tendo isso em mente, é que Jesus, então, condena a hipocrisia. O hipócrita é aquele que está atuando, é aquele que está representando um papel, que esconde a sua verdadeira face ao usar máscaras. Jesus diz, quando orarem, ou seja, não é se vocês orarem, mas ele já está pressupondo que você sabe que você deveria orar, mas quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. É errado orar em público? Nós oramos nos nossos cultos. Eu acabei de orar, né? Nós oramos diante dos nossos irmãos aqui, toda vez que a gente se reúne. A gente se reúne para orar em reuniões de oração, são públicas. Nós oramos, eu creio, que nas nossas famílias, quando encontramos muitas vezes os nossos amigos. É óbvio que Jesus não está desencorajando qualquer tipo de oração que seja pública, ou seja, que não seja a sós. Ele próprio orou em público, e orou não só depois dessas palavras aqui, já no episódio da famosa oração do Pai Nosso, mas ele orou diversas outras vezes em público. Então o que ele está querendo dizer aqui é outra coisa, que não podemos orar em público. Há uma união de palavras que esclarecem as intenções de Jesus. Ele diz assim, hipócrita não é aquele que ora em público, mas é aquele que gosta de orar em público. Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público. O hipócrita é aquele que tem prazer na oração pública, porque ela tende aos seus fins. O objetivo do hipócrita não é falar com Deus, mas é ser visto pelos homens, é ser admirado pelo público, é ser louvado pelas pessoas, idolatrado. O Deus do coração dos hipócritas, dos religiosos, é a sua própria imagem. Eles não oravam a Deus, eles oravam para si. O Deus verdadeiro, o Deus da palavra, Deus Yahvé, era apenas um meio para que eles atingissem os seus próprios fins. E como seu objetivo era ser visto pelas pessoas, ser admirado pelo público e não falar com Deus, então Jesus diz que como eles já foram vistos, eles já tinham recebido a sua recompensa. E essa é uma solene advertência,
uma declaração contundente que Jesus faz aqui. Ao orar de forma hipócrita, não espere receber nada de parte de Deus. Não espere receber. O segundo modelo a ser evitado é o modelo dos gentios. Em outras traduções também chamado de pagãos. São aqueles que não eram judeus, que criam em outros deuses. Jesus diz, e orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Vãs repetições, no original grego, significa tagarelar, ou então falar de forma impensada. Os deuses pagãos, eles não eram muito diferentes dos homens. Segundo se cria, eles não eram autossuficientes ou onipotentes, mas eles tinham necessidades e limitações. E os sacrifícios, as invocações, as orações que eram destinadas a essas divindades, elas fortaleciam a divindade, elas supriam as necessidades desses deuses. E por isso, quanto mais se repetia uma oração, mais os deuses ficavam satisfeitos. Era como se estivesse dando mais comida para os deuses. E como retribuição, como pagamento por esse benefício feito à divindade, então os deuses abençoavam os homens. Os deuses pagãos também não eram deuses oniscientes e onipresentes, ou seja, eles se cansavam, eles descansavam, eles precisavam dormir. E caso alguém orasse a uma divindade quando ela estivesse dormindo, a oração não seria ouvida. A repetição garantia que essas orações seriam ouvidas em algum momento que a divindade estivesse alerta. Então a relação do pagão com seus deuses, ela era uma reação de simbiose, de barganha, de troca. Eles davam algo ao Deus, e Deus, o Deus pagão, dava algo em retribuição a eles. Porque eles estavam dando o que os deuses necessitavam, os deuses davam aquilo que eles desejavam. Esses deuses pagãos, eles também não eram onibenevolentes, ou seja, deuses totalmente bons, completamente bons, mas eles eram deuses temperamentais, muitas vezes deuses reprováveis moralmente. E tendo isso em mente também, as orações elas eram repetidas em espécies de fórmulas, de encantamento, de magia, para manipular o poder desses deuses. E é tudo isso que Jesus chama de vã repetição. O objetivo da oração do pagão, portanto, não era ser visto pelas pessoas, como é o caso dos hipócritas, mas era ter as suas orações atendidas. Ele orava porque precisava de algo dos deuses e queria que esses deuses os respondessem, os agraciando com bênçãos. Como há orações pagãs no meio do povo de Deus? Gente que não ora para que Deus faça a sua vontade, mas que ora para que Deus se curve à nossa vontade. Que não aceita um não de Deus. Gente que pensa que se Deus não responder a nossa oração da forma que nós desejamos, é porque a gente tem que orar mais e mais e mais até que Deus seja convencido ou vencido pelas nossas orações. Mas antes que vocês me entendam mal, me deixe explicar isso um pouco melhor. Em outro momento, Jesus nos conta uma parábola acerca do dever não só de orar, mas do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a parábola da viúva importuna. Além disso, esse relato da oração do Pai Nosso, na versão de Lucas, ele é sucedido por uma parábola chamada parábola do amigo importuno. E essa parábola leva à seguinte declaração, que está lá em Lucas 11, 9. Diz assim: por isso digam a vocês,
Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta a vocês. Ou seja, intensidades diferentes em oração. Peçam, busquem e batam. Batam como o amigo importuno, que Jesus tinha acabado de contar da parábola. O amigo que bateu na porta do outro de madrugada para pedir ajuda e não aceitou não ser atendido. Paulo também fala a respeito da importância da perseverança em oração. Ele diz que nós devemos orar sem cessar, em todo o tempo. Então, como eu disse previamente, há farto material bíblico nos ordenando a orar de forma perseverante, de forma insistente. Nós precisamos orar muito, nós devemos orar a todo tempo. Amém? Mas nós não devemos orar persistentemente com o mesmo objetivo dos pagãos. Os pagãos, eles usavam Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada e usavam a oração como se ela fosse um dos pedidos concedidos pelo gênio. O problema da oração pagã não está na repetição, mas na vã repetição. Eles faziam isso de forma mecânica, como eu falei previamente, para tentar extrair algo dos deuses. Então, as duas abordagens que Jesus nos apresenta aqui, como modelos que não devem ser seguidos, que devem ser evitados, são a do hipócrita, a do religioso hipócrita, e a do gentio ou a do pagão. O problema de ambas essas orações, gente, não era o local, nem era a frequência, mas era o propósito, a finalidade da oração. O objetivo de se orar. Esse era o problema. Ambas, o modelo do hipócrita e o modelo do pagão substituem o propósito da oração, que é conhecer a Deus, que é contemplar e adorar a Deus por outra coisa, seja pela admiração dos homens, no caso dos hipócritas, ou seja pelas bênçãos, no caso dos pagãos. Então, como nós devemos orar? Primeira coisa que Jesus nos ensina, ele fala, você deve orar em secreto. Novamente, não que a oração pública seja desencorajada, mas nós devemos ter o cuidado de não orar para ser vistos pelos homens. Não orar porque gostamos de orar diante das pessoas. A oração em secreto ela é apontada aqui por Jesus como desejável, porque essa é a oração que é feita para Deus e não para as pessoas. É a oração que emerge de um desejo por relacionamento pessoal com Deus, por intimidade, comunhão, conhecimento de Deus. A nossa oração tem que ser secreta nesse sentido, meus irmãos. Nós precisamos de ter como grande objetivo da nossa oração conhecer a Deus e não que as pessoas vejam. Depois de falar que a gente deve orar em secreto, Jesus nos diz também que nós devemos orar confiantes. Pode parecer paradoxal, porque eu falei aqui de pagãos que não aceitavam que as suas orações não fossem respondidas e repetiam até que elas fossem ouvidas. Mas olha só, o que Jesus está ensinando é que a nossa confiança, ela não deve ser depositada em uma fórmula a ser repetida. A nossa confiança, ela não deve ser colocada em nós mesmos, mas a nossa confiança, ela deve ser devotada a Deus. Deus, ele não é como as divindades pagãs. Ele não necessita de nada. Deus não é alguém de moralidade duvidosa. Deus não é alguém que irá não ouvir as nossas orações porque está dormindo ou coisa do tipo, ou que arbitrariamente escolherá ignorá-las porque não se importa. O Deus que nós cremos é o Deus que não precisa de nada, que é autoexistente e autossuficiente. As nossas orações não são frutos da necessidade de Deus, mas da vontade de Deus. Ele não precisa das suas orações. Ele vai cumprir os seus decretos, quer você se alinhe com eles ou não.
O nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele não precisa ser informado a respeito de nada. Antes de orarmos, ele já sabe quais serão as nossas palavras. Ele também não é alguém como essas divindades pagãs, ou como nós também, temperamentais. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é onibenevolente, ele é totalmente bom, ele é sempre bom, ele é 100% bom. Nas palavras de Jesus, ele é como um pai que se compadece dos seus filhos, porque os ama muito. Jesus diz, ao orar em secreto, saiba, o seu pai que vem em secreto te dará a recompensa. Há uma promessa na Bíblia de que as nossas orações serão recompensadas. Nós precisamos de crer no poder da oração, amém? Mas agora, fora do contexto, do caráter de Deus e da sua soberania, da vontade de Deus em relação a nós, fora desse contexto, a oração se torna um ato de idolatria. Se torna paganismo. Quando Deus é reduzido a algo que nós podemos usar para atingir os nossos objetivos, por mais nobres e úteis que eles possam parecer para nós. Quando a gente ora de verdade, segundo a vontade de Deus, pode ser que nós não sejamos reconhecidos pelas pessoas. É bem possível que a gente não tenha uma vida sem problemas, ou uma vida boa, segundo os padrões desse mundo. Mas quando oramos segundo a vontade de Deus, nós podemos descansar nas promessas de Deus, na promessa de que receberemos o que mais precisamos, que receberemos aquilo que mais importa, que é o conhecimento de Deus. Deus não vira a face para aqueles que o buscam. Aqueles que se ressentem com Deus, porque Deus não lhes deu o reconhecimento que acham que deveriam, são como religiosos, como os hipócritas religiosos. Aqueles que se ofendem por não receber as bênçãos que você acha que talvez mereça de Deus, são como pagãos. É sobre isso que Jesus está dizendo aqui, é sobre o propósito da oração, é sobre o que deve motivar a nossa vida de oração. Os filhos, eles oram ao Pai, confiando que o Pai sabe o que é melhor para nós e que o Pai fará aquilo que é melhor para nós, para a sua glória e para o nosso bem. Amém? É sobre isso que Jesus está falando quando diz, vocês serão recompensados. Então a primeira grande coisa que eu queria ensiná-los aqui, nesse momento, nessa primeira palavra, é que se Deus não é o grande propósito das nossas orações, nós somos como hipócritas ou como pagãos. Nós não somos cristãos orando. O núcleo de toda oração não deveria ser me dá, eu quero, faz isso ou aquilo. Porque Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não é o seu empregado. E para terminar, eu queria então lhes fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, obviamente, é: temos orado? Será que você tem orado? No seu dia a dia, você, no meio das atividades, fala com Deus? E mais que isso, você separa um momento para se recolher em oração, em secreto, como diz a palavra. Porque a oração pública ela se torna um grande problema quando ela é a única oração que a gente faz. Mas é no nosso quarto que nós nos humilhamos diante de Deus, quando ninguém está vendo, que você fala: Senhor, eu tenho um coração orgulhoso e corrupto, salva-me de mim mesmo. Eu me vejo aqui numa posição de vulnerabilidade diante de vocês e eu preciso de repetir essas orações o tempo todo e pedir: Senhor, me ajuda, me salva. Em segundo lugar, como nós temos orado? Se temos orado, como temos orado? Quantas das nossas orações se assemelham a esses modelos que Jesus disse que não devem ser seguidos, ao modelo do hipócrita ou do pagão? Quantas vezes você ora em público para aparecer para as pessoas? Eu já vi gente que
orando num grupinho assim, privado, né? De intimidade, e está falando com Deus assim, normal. Aí quando chega uma pessoa mais importante assim, ó, excelentíssimo Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Senhor do universo, não sei o que. Não é. A oração não é para você aparecer, a oração não é bajulação. Quantas vezes, meus irmãos, nós oramos não para nos submetermos à vontade de Deus, mas para forçar a nossa vontade? Não é a insistência de alguém que entende que a vontade do Pai é algo e que vai orar até ver a vontade de Deus acontecer, mas é a insistência de alguém que acha que a sua vontade é soberana. Deus não responde esse tipo de oração. Ele está dizendo isso. Essas orações já foram recompensadas, de alguma forma, pelos homens, pelos olhares das pessoas, pelas circunstâncias da vida. É a vontade de Deus que importa, não é a nossa vontade. Muitas das nossas orações devem ser direcionadas para isso, para que Deus alinhe a nossa vontade com a dele, que ele faça a sua vontade e não a minha. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar melhor numa próxima vez. Eu queria que vocês fizessem uma autoanálise da vida de oração de vocês. Porque hoje, talvez seja o dia de você pedir perdão, de talvez fazer uma oração que você não faz há muito tempo. De reconhecer que você é orgulhoso. Que você pensa que você é o centro do universo. Que você ora e acha que Deus tem que atender a sua própria vontade, se curvar diante de você. E pedir que Deus nos ensine a partir de agora a fazer uma oração cristocêntrica, voltada para Ele, para a glória dEle. E nós vamos ver adiante que é assim que Jesus ora. Então vamos orar.